Bom dia, meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de mais nada, quero agradecer essa oportunidade de poder estar com vocês nesse devocional. É motivo de muita alegria estarmos na presença de Deus. E o texto que eu escolhi para o nosso devocional desta quarta-feira é o texto de Isaías, o capítulo 6 e apenas o versículo 1. Nós não podemos ler todos os versículos, que não dará tempo. O texto de Isaías, capítulo 6, verso 1, diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam a todo o templo. Enchiam todo o templo. Esse texto que eu escolhi acerca de Isaías, capítulo 6, verso 1, é um texto que tem muita proximidade à nossa realidade atual. E por que eu escolhi esse texto? Nós vamos ver agora no verso 1. Repare que o profeta Isaías ele faz uma comparação muito rápida, em apenas um versículo, entre dois tronos. Um, o trono terreno, e outro, o trono celestial, aquele que está o único e verdadeiro Deus. Mas no primeiro trono mostra um antagonismo gigantesco em relação ao segundo trono. Por quê? O primeiro trono, o terreno, ele foi tragado e vencido pela morte. Ele estava desolado, aflito, um cenário político cheios de incertezas, rumores de guerra gigantesco com relação ao reino da Síria, e o povo estava desolado, ansioso, temeroso acerca do porvir. Mas no mesmo versículo que ele fala de um trono totalmente destruído, ele fala de um trono incorruptível, ele fala de um trono poderosíssimo, inabalável, que é o trono de Deus. E diz ainda mais que o trono de Deus estava totalmente ornamentado. Por quê? Porque ele termina o verso 1 dizendo: e as abas de suas vestes enchiam todo o templo. Não era só inabalável, não era só incorruptível, não era só invencível, era um trono que, além de tudo essas qualidades, o trono estava ornamentado pelas vestes de Deus. E é interessante para os nossos dias atuais, porque nós não estamos vivendo apenas dias de incertezas políticas globais, nós estamos vivendo dias de incertezas a uma crise medicinal gigantesca. Estamos passando por um período de quarentena que nós não sabemos até quando vai durar. É uma incerteza emocional muito grande, é uma incerteza política muito grande. Crise petrolífera entre os países que detêm o poder do petróleo. Mas por que esse texto se encaixa diretamente para nós? Em qual sentido, Rafael? O sentido é único. Ainda que nós estejamos passando por tempos de grandes dificuldades, incertezas políticas, incertezas em relação a doenças globais, o trono de Deus, meu amado e minha amada, ele está inabalável. Isso faz menção àquele Salmo 121, né? Até eleva os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E é justamente isso que Isaías pôde e teve o privilégio de observar. Que ainda que estava tudo perdido em Israel, guerras e rumores de guerra vinham em carreira para assolar o povo de Israel, mas ele viu Deus, o trono de Deus, inabalável. Porque Deus ele está no controle de tudo e todas as coisas. E isso traz uma segurança para nós cristãos gigantesca. Por quê? Porque